Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um final de semana, né? Aqui com o Senhor, com a palavra. Hoje já sábado, o dia 6 dessa semana 19. Hoje, dia 4 de maio. E a gente vai seguir aqui. Esse final de semana a gente tem uma porção poderosa de salmos, tanto hoje no sábado quanto amanhã no domingo. Então, que a gente possa realmente meditar, né? Ler e explorar o máximo possível do texto para que a gente possa compreender o que o salmista, o que Davi estava ali tentando nos falar a respeito daquilo que ele estava vivendo nesse período em que ele estava tomando o poder de Israel. Salmos nós vamos ler hoje é 1, 2, 15, 22, 24, 47 e 68, tá? Então esses salmos eles têm a ver com esse período da vida de Davi. Não se sabe exatamente se foi exatamente nesse momento, mas quem separou os textos aqui em ordem cronológica tentou trazer à tona os textos que faziam mais sentido, né, para esse momento da história. Então por isso que a gente vai ler esses salmos. Então a gente começa com o Salmo 1, diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, Salmos de número 1 fala dessa alegria, né, dos justos, mas do caminho que leva à vida, né, que é estar na presença, que é meditar na lei, que é estar sempre debaixo da justiça, né, da obediência a Deus. Mas os ímpios nem sempre são assim, né? Eles preferem seguir os seus próprios caminhos e esses caminhos darão em destruição. O texto está dizendo. Salmos de número 2 agora. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaço as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Salmo de número 2 está falando de uma maneira, né, como os ímpios, eles acham que eles vão triunfar. O início do Salmo fala sobre isso. Eles estão falando sobre essa questão deles se unirem para uma grande guerra contra o ungido, contra aquele que está sentado no trono. Mas o Senhor ri, né? O versículo 3 o versículo 4 é um versículo bem intrigante aqui. Diz que do trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Porque na verdade os ímpios não vão conseguir resistir no dia do Senhor, né? O dia que Jesus vier, ele vai pôr fim a toda a impiedade. Todos os seus inimigos serão postos debaixo dos seus pés, né? Vai haver total destruição de todo ímpio, de todo injusto, de todo aquele que foi contrário à vontade do Senhor, no sentido de obediência. Porém, né, o Senhor vai se assentar no trono em Sião e vai governar. E aqueles que o temem, aqueles que dão ouvidos, né, à sua lei,
e a sua palavra vão possuir a terra. Salmos de número 15 agora. Virem algumas páginas aí. Salmo de número 15. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, quem mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então o texto é claro, né? O salmista está perguntando, Davi está perguntando quem vai habitar no santuário, quem vai estar no santo monte do Senhor. Isso fala de reino, isso fala de estar reinando com Cristo, isso fala de estar reinando com o Senhor. E ele diz quem é que vai estar: aqueles que forem então íntegros de coração, que falarem a verdade, que obedecerem às leis desse reino que o Senhor estabeleceu. O último versículo diz: quem assim procede nunca será abalado. Vai estar, né, firme na volta de Jesus, vai estar sempre em pé, de pé, não será abalado com nenhuma circunstância. O Senhor já dá a receita, né? Capítulo 22 de Salmos, Salmos 22. Virem aí algumas páginas. Salmos de número 22 diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques diante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramarei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra-me a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão.
haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Salmo 22 é o retrato, né, da crucificação, é o retrato daquele momento de angústia do Senhor. O salmista, que muito provavelmente Davi, estava cheio da presença de Deus. O Espírito Santo o enchia com tamanha inspiração para derramar o seu coração, para falar tudo aquilo que ele estava sofrendo naquele momento, mas que ele sentia no seu espírito que tinha muito mais do que simples palavras, do que simples acontecimentos que ele estava vivendo na sua vida. Então, tudo que o salmista Davi declara nesse Salmo 22 tem a ver com a própria cruz de Cristo. Ele cita textos, aliás, o próprio Cristo cita textos que Davi citou nesse momento, que estava inspirado pelo próprio Senhor, como um cumprimento, né, das promessas que Deus estava fazendo. Salmo 24. Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e a firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, o Salmo 24, o salmista, no caso Davi, provavelmente aqui, ele está dando glória ao Deus que é o dono, é o rei sobre toda a terra, ele governa, ele está acima dos céus, né? Ele tem o seu trono, ele estabeleceu a terra no seu devido lugar, sobre as águas do mar, ele deu nome a todas as coisas. E aí ele pergunta novamente, como a gente viu nos primeiros salmos lá, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem vai estar ali reinando com o Senhor quando ele estiver sobre Sião? Ele diz que é aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Novamente fala, né, de alguém que tem verdade, integridade, retidão. Esse vai ser aquele que vai entrar no santo lugar, esse que vai estar no monte junto com o Senhor, que vai reinar junto com Cristo quando ele voltar. Amém? Capítulo 47 de Salmos. Virem algumas páginas aí. 47 de Salmos. 47, diz assim: batam palmas, vocês todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés, e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. O salmista está exaltando o Senhor, né? Pedindo para que Israel cante louvores a Ele. Ele merece toda a nossa adoração, todos os nossos louvores, toda a nossa exaltação. Realmente o Senhor é quem merece. Batam palmas, né? Gente, palmas é algo tão poderoso, né? É uma percussão que somente o ser humano tem, né? Condições de bater palmas. Então, que a gente possa realmente expressar toda a nossa adoração ao Senhor,
com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Capítulo 68, andem aí mais um tempinho, mais um pouquinho, Salmo de número 68. 68 diz assim: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor. Exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra, e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem em debandada. A dona de casa reparte os despojos, mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento. As asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã. Por que, ó montes escarpados, estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor, eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei, adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos. Com eles vão os jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação. Bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim a conduzi-los, os príncipes de Judá acompanhados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e Naftali. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder. Mostra a Deus o poder que já tens operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados, tragam barras de prata. Espalhe as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito. A Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra. Louvem o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. O salmista no Salmo 68 está falando sobre também esse momento que o Senhor vem e ele então vai tomar posse do seu reino. Ele vai vir cavalgando sobre as nuvens, o texto diz, né? O texto fala que ele tem muitos... que vê os carros de Deus são incontáveis. Eu acredito que isso fala mesmo de
da maneira como o Senhor vai vir com os santos, né? A maneira como o Senhor virá nas nuvens, o como o Senhor vai ter esse encontro com aqueles que vão ressuscitar na sua volta, e tudo isso vai ser muito poderoso, e tudo isso vai ser muito majestoso, o Senhor vindo do céu, né? O salmista está declarando toda a majestade do Senhor aqui e falando que o Senhor vai reinar sobre todos os povos, seus adversários serão dissipados. É poderoso ver cada um dos versículos, a gente vai vendo a declaração do salmista sobre essa guerra poderosa, sobre essa maneira como o Senhor vai vir sobre as nuvens, como ele vai ter a sua habitação no Monte Sião, o monte de Deus, né? Como os outros montes vão ter inveja daquele monte onde Deus vai habitar, onde o Senhor vai colocar o seu trono e começar a reinar toda a terra dali. Todos os reinos virão, né? Trazendo seus presentes ao Senhor. O texto vai falando tudo sobre isso. Amém, queridos? Aproveitem o sábado, aproveitem esse dia aí para meditar nessa palavra. São salmos poderosos. A gente está vendo Davi e outros salmistas declarando realmente a grandeza do Senhor, a exaltação ao Senhor, o domínio do Senhor sobre toda a terra. Deus virá, Jesus não tarda em vir e ele vai reinar sobre esta terra e nós vamos estar reinando com ele. E essa tem que ser a nossa expectativa, a nossa esperança em tudo que Deus tem prometido na sua palavra. Esse é o principal motivo da nossa fé, né? Estar com o Senhor, reinando junto com ele na eternidade. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã, domingo, a gente vai estar lendo mais alguns salmos para terminar essa semana 19. E segunda-feira a gente volta aí para 2 Samuel, 1 Crônicas. E a gente vai seguindo porque Davi está reinando e ele vai lutar todas as suas guerras e tomar todo o território para Israel e se tornar uma nação poderosa, porque o Senhor está com Davi. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.